Oi, pessoas! Gente, eu tô aqui hoje para falar de um assunto super badalado no Enem, que nos últimos 4 anos ele apareceu em 3 provas, inclusive no último Enem agora, 2019. Que assunto é esse? Lei de Hess. Bom, antes da gente já ir de cara para as questões de lei de Hess, a gente precisa amarrar um pouco alguns conceitos da termoquímica. E o primeiro deles, gente, é o conceito de entalpia. Essa famosa entalpia que aparece muito pra gente nas questões, né? Então, o que seria entalpia? Bom, a entalpia seria o calor que é tanto absorvido quanto liberado em uma transformação, seja ela química, seja ela física. Ai, professora, qual é a diferença de uma transformação química e física? Numa transformação física, não há alteração da matéria. A água, ela continua sendo água, sendo sólida, sendo líquida, sendo gasosa. É tudo H2O. Porém, numa transformação química, há alteração da matéria. Então a gente pega o carvão, que é puramente carbono, em sua essência carbono, e reage com o O2 do ar, e esse carvão, com esse O2 do ar, ele se transforma em CO2. Então eu estou alterando completamente a composição dessa matéria. Vocês estão me entendendo? E aí, outro conceito que é muito válido para a gente discutir aqui é o conceito de reações exotérmicas e endotérmicas. E qual é a diferença de uma para outra? Bom, as reações exotérmicas, elas liberam calor. Nas reações endotérmicas, elas absorvem esse calor. Tá, no dia a dia, um exemplo de uma reação exotérmica, a combustão da gasolina, ela libera calor, certo? Quando você pega aquela bolsa de gelo quente para fazer uma compressa, ela tá liberando calor, certo? Numa reação endotérmica no dia a dia, a fotossíntese. A fotossíntese, ela precisa da energia do sol para que seja feita as transformações químicas. Ou a fusão, a própria fusão, que seria o quê? A passagem do sólido para o líquido. Eu preciso absorver energia, eu preciso absorver calor para que isso se processe. Ou simplesmente aquela bolsa de gelo, né? Também da compressa, em que esse gelo ele está absorvendo a energia do meu corpo e vai chegar um tempo que ele vai estar todo derretido. Então, basicamente é isso a diferença de endotérmico e exotérmico. E outra coisa muito válida, gente, as reações exotérmicas, elas são representadas por um sinal negativo, certo? Enquanto que as reações endotérmicas são representadas por um sinal positivo. Mas lembrem-se, esse sinal não tem valor matemático, ele é uma mera representação química, beleza? Bom, e aí eu falei o conceito de entalpia, mas gente, a gente não consegue medir o valor exato de uma entalpia. A gente trabalha com a variação da entalpia, certo? Então, a variação dessa entalpia, ela é definida pela... Então, é justamente nesse cálculo aqui que, em uma reação exotérmica, o valor da entalpia é menor que zero, por isso o valor negativo. E em uma reação endotérmica, o valor da entalpia é maior que zero, por isso o positivo. Mas lembrando de novo, esses valores, esses sinais, eles não têm significado matemático, é puramente químico, certo? Então, se eu já sei que eu só trabalho com variação de entalpia, o que foi que o titio Hess falou que foi tão importante para ele ter uma lei e viver caindo no Enem? O Hess, ele chegou à conclusão que a variação da entalpia, ou seja, essa quantidade de calor que é liberada ou absorvida, dependendo do sinalzinho, eu vou saber se está sendo liberado ou absorvido. Essa variação de entalpia, ela não depende dos caminhos que uma reação faz, certo? Por exemplo, para mim não importa se o carbono e o O2 se transformam diretamente em CO2
ou se esse mesmo carbono e O2 ele passa por uma reação intermediária para chegar no CO2. Eu só olho para o início e para o fim, até porque para o cálculo da variação da entalpia eu pego o fim menos o início. Então, se você pega atalho ou se você pega o caminho mais longo, não importa. Para a lei de Hess, a única coisa que importa é o início e o fim, beleza? Então, como é que eu posso ver esse tipo de aplicação, como essa lei de Hess ela se aplica no Enem? Vamos ver agora?